Só o Senhor nos garante a vitória. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Que o Espírito Santo possa ministrar nesta noite em nossos corações. Amém, povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Hoje de manhã nós estivemos na casa do oleiro. Amém. Aí eu mais o reverendo. Quem conhece o reverendo? Reverendo Jaime. E nós tivemos um momento da palavra, e depois um louvor, e depois um momento de oração. Eu já orei por vocês. Amém? Já intercedemos por vocês. Já. Louvado seja o Senhor. E tivemos um momento ali muito gostoso. Uma manhã muito gostosa, muito abençoada. Sentimos muito forte a presença de Deus ali na casa do oleiro, louvando. E quando o Espírito Santo começa a fluir, irmãos, é tremendo, é maravilhoso. Não existe melhor lugar do que estar na presença do Senhor Jesus. Amém? Essa madrugada também eu levantei para falar com Deus, e estava conversando com o reverendo. É um desafio. Orar sempre é desafio. Ler a Bíblia, tirar um momento para estar com Deus, é um desafio. É um desafio de todos nós, mas é necessário. Sem oração, o céu não abre. A oração move o coração de Deus. A oração move o coração de Deus. E eu estava meditando essa madrugada, lendo a palavra do Senhor. O Espírito Santo me deu algo assim, né? Eu vou tentar compartilhar com a igreja algumas coisas. Como disse um pastor, uma porção da palavra de Deus. Eu vou colocar um tema dessa mensagem, porque eu creio que ela é muito importante para nós, na nossa vida. E o tema dessa mensagem diz assim: não faça nada, absolutamente nada, sem antes obter a resposta divina. Eu aprendi isto. Eu tenho aprendido isto. Muitas coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida que dá errado. É porque nós agimos por impulso, ou pela situação, ou pela circunstância que nos rodeia. E aí nós culpamos Deus quando as coisas não dão certo. Nós culpamos Deus. Aí dizemos: mas Deus, eu sou fiel ao Senhor, eu oro ao Senhor, eu jejuo, eu consagro, eu dou oferta, eu dou dízimo, eu dou esmola, eu faço tudo isso. Não é o bastante. Nós queremos culpar, buscar e saber por que Deus às vezes não responde a nossa oração. Aí ficamos frustrados, ficamos ociosos, aí ficamos bicudos com Deus e dizemos: eu não vou mais na igreja, eu não quero mais ser crente. Não é assim? Eu não quero mais, não vou fazer bagadismo, não vou mais fazer oferta, não vou fazer mais nada, porque Deus não ouve, Deus não responde. Mas a culpa não é de Deus, somos nós mesmos. Porque tem coisas que nós vai fazer, e tem milagre que só Deus vai fazer. E se estamos de pé hoje é por causa da misericórdia de Deus, não porque somos merecedores. E eu tenho aprendido isso. Mas a questão, irmãos, é que nós não queremos
esperar. Diz que o brasileiro é imediato, ele quer a coisa para ontem, não é assim? Nós queremos a coisa para ontem, nós queremos as coisas assim, no estalar de dedo, que as coisas acontecem num passo de mágica. Mas Deus não se age pela emoção, Deus não se move pela emoção, Deus se move pela fé, pela fé, é pela fé. E eu tenho aprendido isto, não fazer mais nada sem antes obter a resposta de Deus. Eu estava comentando com o reverendo esta manhã, pedindo a ele uma oração sobre a chácara. Eu disse: pastor, eu estou aqui no impasse, porque eu não sei se eu invisto nessa chácara ou se eu vendo a chácara. Porque se eu investir algo para que eu não venha, lá na frente não venha ter um retorno, assim, um retorno de desfrutar, eu não quero investir. Então eu estou assim agora, irmãos, porque muitas coisas, muitas decisões que eu tomei, muitas coisas que eu fiz na minha vida, sem consultar, sem antes obter a resposta, ter a paciência de esperar a resposta de Deus, as coisas travam. Tem muitas coisas que estão travadas na nossa vida, que não vai, que não rompe. Não é culpa de Deus, é porque simplesmente nós esquecemos que nós temos um consolador, um conselheiro, é o Espírito Santo. E às vezes nós fazemos coisas sem consultar o Espírito Santo. Ele é o conselheiro, mas ele é o consolador, e nós não consultamos ele. Agimos pelo impulso, agimos achando que vai dar certo, e aí não dá, frustramos, e aí culpamos Deus, e Deus não é culpado das nossas escolhas e das nossas decisões. Nós somos culpados das escolhas que fizemos, das decisões que tomamos, mas aí não queremos assumir o erro, e aí a gente fica travado com muitas coisas, porque as coisas não rompem, as coisas não andam, e ficamos presos, amarrados naquilo, e ficamos pedindo: Deus, misericórdia, tem compaixão. E aí tem que entrar na paciência de Deus, e entrar no Salmo 40, do Salmo 40 mudar para o Salmo 70, porque o Salmo 40 espera aí com paciência pelo Senhor, e aí fica esperando, a resposta não vem, e fica esperando e não, aí nós já corremos para o Salmo 70, apressa-te a Deus que a paciência está acabando. A paciência já está acabando. Quando o trem rocha e aperta, aí nós corremos para o Salmo 70. E de vez em quando a gente vai para o Salmo 71, começa a ter inveja do ímpio. Porque o ímpio, tudo parece que as coisas vão bem. Aparentemente parece que a grama do vizinho é mais verde, mas é por causa que nós esquecemos que nós temos um consolador, e nós temos um conselheiro. Se nós ouvíssemos a voz do Espírito Santo, quem tem ouvido para ouvir, ouça que o Espírito Santo está falando com a igreja. A igreja somos nós, mas às vezes nós deixamos de ouvir o Espírito Santo, e quando deixamos de ouvir o sábio Espírito Santo, é como se diz um ditado: o burro dá náguas, né? As coisas, o tiro sai pela culatra e nada dá certo. Tem muitas coisas, irmãos, que eu já fiz assim, que não deu certo, mas é por causa que ignorância do conhecimento. O meu povo é por falta
conhecimento. Temor e submissão. E eu quero aqui, irmãos, compartilhar uma palavra. Não vou entrar no mérito, porque é um contexto muito grande, mas pastor, livro de Ruth, capítulo 1, sobre um homem, Elimeleque, que tomou uma decisão. Este homem, ele tomou uma decisão, e essa decisão que ele tomou foi uma decisão muito errada, porque ele agiu, ele olhou e viu a situação e a circunstância que estava vivendo naquele momento. Porque vamos olhar o que aconteceu ali. Capítulo 1 diz assim: nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. Olha só, no dia que estavam os dos juízes, não tinha reis, era os povos que julgavam a si mesmo. Então ele simplesmente era um homem da cidade de Belém de Judá, e aconteceu que veio uma fome sobre praticamente Israel. A fome afetou, e quando a fome vem, irmãos, afeta toda a nação. E se houve fome, automaticamente, porque não veio chuva, não havia chuva para poder as pessoas plantarem e colher. Então houve uma sequidão muito grande, e quando não há chuva, não tem como plantar, e se não tem como plantar, não tem como colher. Quanto tempo ali não deixa registrado, mas a Bíblia fala que houve fome na terra. Houve fome, e esta fome está relacionada à falta de alimento, porque simplesmente a terra não produzia. E é justamente neste ponto, irmãos, quando as coisas estão dessa forma, a gente tenta fazer assim: o que vamos fazer agora? O que nós vamos fazer diante desta crise? Ele teve uma ideia. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Ele disse: olha, a única coisa que eu vou fazer, vamos deixar o país. Quantas pessoas de Venezuela vieram para o Brasil? Quantos haitianos saíram da sua nação, vieram para o Brasil? Quantas pessoas do Brasil foram para os Estados Unidos e para o México e para tantos outros lugares, em busca de uma vida melhor? Porque se eles foram, é porque eles estavam vivendo, a situação não estava bom para eles. Para uma pessoa sair do seu país, da sua nação, para ir para outra nação, para se peregrinar, como fez justamente o Elimita, o Elimeleque, que pegou ele, sua mulher e sua família, e saiu para peregrinar. Aqui não fala que ele orou, aqui não fala que ele consultou Deus. Ele olhou a situação, a circunstância, olha, o melhor meio que temos que fazer é sair. Vamos sair da situação. Assim nós fazemos. Quantos negócios nós fazemos sem orar? Ou oramos, mas não esperamos a resposta. Eu já fiz isso. Eu já orei, amém, está orado, está abençoado e pronto. Será que é assim? Não. Hoje eu sei que não é mais, não funciona dessa forma. Verdade. Não funciona dessa forma. O salmista Davi, no Salmo 40, ele esperou até Deus tirar ele daquela situação. Ele teve paciência para esperar. Ele teve paciência. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas eu quero entrar nessa questão aqui das decisões que nós tomamos sem esperar a resposta de Deus. As decisões que tomamos.
E no versículo 2 fala que este homem chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilom, e era efraíta de Belém de Judá, tendo entrado no país de Moabe, e ficou ali. Eles foram para lá e ficaram 10 anos. Eu não vou entrar no terceiro versículo, porque este é um outro assunto, mas vou ficar no primeiro e no segundo. Mas a questão, irmãos, vamos agora lá para Gênesis capítulo 12, versículo 10. Eu só sei que este homem, lá o terceiro fala que ele morreu, a família, ele morreu, os filhos morreram e viveu. A família foi totalmente destruída por causa de uma situação, de uma decisão que ele tomou errada. De uma decisão, porque ele olhou a situação e a circunstância. Gênesis 12, 10. Olha só. E havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Olha só. Não foi só Elimeleque. Aqui nós vemos algo também muito idêntico, que quando a fome bateu em Canaã, o patriarca Abraão também fez a mesma coisa. E ele estava na terra da promessa, a terra que Deus havia prometido, a terra que emana leite e mel, mas houve fome naquela terra. Significa que não choveu, não tinha como plantar e não tinha como colher. Quanto tempo? A Bíblia não fala, mas fala a atitude que ele fez. Para onde que ele foi? Para o Egito. E quando ele foi para o Egito, o trem desandou. As coisas não funcionou como, porque Abraão, como pai da fé, ele tinha que consultar Deus. Senhor, será que eu devo descer para o Egito? Ou eu continuo aqui, Senhor, e o Senhor faz com que venha chuva sobre essa terra? Não vê nenhum detalhe em que Abraão orou, mas sim que ele tomou uma atitude mediante a circunstância. Aí, irmãos, diz o que? Provérbios 16, 1, diz assim: do homem são os pensamentos do coração, mas do Senhor a resposta. Ao homem pertencem os planos, os pensamentos, os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor, a resposta vem do Senhor. A resposta, ele esperou a resposta de Deus, ele tomou uma decisão, ele elaborou um plano, pegou a sua família e foi para o Egito, e as coisas não deram certo, não vou entrar nesse detalhe, mas não deu certo para ele. Não deu certo para ele. Por quê, irmãos? Porque simplesmente ele não esperou a resposta de Deus. Aí pertinho, pastor, Provérbios 14, versículo 12. Olha só, irmãos, o perigo que tem de nos confiar em nossas perspectivas. O perigo que corremos quando nós confiar em nossos planos, quando elaboramos um plano sem ser o plano de Deus, sem que Deus dê a resposta. Quantas coisas erradas fizemos, quantas cabeçadas nós damos, quantos murros em ponto de faca demos, até sangrar, porque tomamos decisões erradas. Quantas noites mal dormidas, quanto choro, quanta dor, quanto sofrimento passamos, porque tomamos decisões erradas, escolhas erradas, planejamos algo sem consultar
a Deus, sem esperar a resposta de Deus. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Há caminhos, não, esse é o caminho, esse aqui é o caminho certo, vamos por aqui que vai dar certo. Mas lá na frente está a ruína. Por quê, irmãos? Porque nem todos os caminhos levam a Deus, só Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O perigo de nós confiar nos nossos sentimentos, o perigo de confiar nas nossas intuições, o perigo de confiar no que estamos vivendo ou olhar o que está ao nosso redor. Salmista Davi disse: eu elevo os meus olhos para o monte. Eu estou cercado de monte de problema, mas o meu socorro vem do Senhor. Isso é confiar, não é fugir. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós precipitamos em tomarmos decisões mediante ao perigo, mediante a situação. Houve fome, vamos sair daqui, vamos para outro lugar, vamos procurar. E aonde fica a nossa fé? Aonde fica o Deus do milagre? Os maiores milagres que Deus fez foi no deserto, foi na escassez, e Deus supriu as necessidades de cada um delas. O perigo da percepção não é confiar e acreditar que tudo vai dar certo, ou que tudo vai melhorar, sem saber o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas quando nós oramos, e conforme foi falado aqui, se nós colocar nossa fé em ação, a fé em ação, irmãos, não é vamos orar e pronto, não, a fé em ação é fé em Deus, é confiar e esperar, é esperar do Senhor. E para encerrarmos, nós vamos agora lá para Juízo, capítulo 6, versículo 36 ao 40, aonde um homem, ele vai nos ensinar algo que eu aprendi, chamado Gideão. Quando os medianitas estavam ali, escravizando, humilhando, roubando, tirando tudo que era deles, este homem, Gideão, estava malhando trigo no lagar, lá, amalhando ali para poder alimentar a sua família. Quando o anjo do Senhor veio até ele, o anjo do Senhor foi até ele, ele disse: Gideão, através de ti, eu vou dar um livramento sobre os medianitas, sobre os seus inimigos. Eu vou dar vitória sobre os seus inimigos, aqueles que estão te humilhando, aqueles que estão te humilhando. Não se fala que Gideão saiu e foi para outro lugar, mas ele continuou no meio da situação, até ser visitado pelo anjo de Deus. E vou te falar, sabe quem que é esse anjo aqui, que falou com ele? Escute bem, quem é esse homem aqui? Este anjo é Jesus, do Antigo Testamento. Este anjo que falou com Gideão é Jesus. Ele se manifestava como um anjo, como um homem. Ele foi revelado lá no Novo Testamento, na plenitude do tempo. Deus revela, Deus trouxe a revelação, apresentando Jesus para a humanidade. E aqui, irmãos, 36 a 40, vamos pegar aqui. Quando Deus falou
Vamos pegar o 35, pastor? Olha só. E enviou o mensageiro de toda a tribo de Manassés também, que juntasse após ele, ainda que o mensageiro de Assés Zebulon, da Fitalim, que lhe saísse ao encontro. E disse Gedeão a Deus: se há de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar enxuta, então conhecereis que há de livrar Israel por minhas mãos, como disseste. O que ele fez aqui? Ele pôs a Deus a prova. Não é pôs Deus a prova? Ele pôs Deus a prova. Senhor, tu está dizendo que eu, através das minhas mãos, o Senhor vai livrar Israel? Então tudo bem, eu vou. Não, para aí, eu quero uma confirmação. Ele está pedindo uma confirmação. Quando nós fizemos isso? De ter uma confirmação antes de fazer qualquer coisa, de fazer uma viagem, de comprar um negócio, de comprar um carro, de comprar uma casa, de realizar um empréstimo. Quando nós fizemos isso? De escolher o parceiro, a parceira, colocar em oração. São tantas coisas que pudesse aqui falar, mas Gedeão, ele pensou: Senhor, então eu quero pôr à prova se realmente é de Deus esse negócio. Se é de Deus este negócio, o Senhor vai fazer algo para mim ver. Eu vou colocar aqui um novelo de lã, e eu quero que o Senhor deixe o orvalho somente aqui no novelo de lã, somente aqui, e toda a terra vai estar seca. Eu quero uma prova, eu quero uma confirmação. E ele deixou lá, no orvalho lá. E sempre o orvalho, quando cai o orvalho, molha tudo, né? Mas naquele dia, somente o novelo de lã estava molhado, e toda a terra estava seca. O novelo estava encharcado de água. Está aí. Só que ele não se contentou só com isso. Senhor, ainda não estou convencido, eu preciso ainda de uma outra prova. Versículo 38, e assim foi, pois, levantando-se de madrugada, no dia seguinte, apertou o velo, e espremeu dele o orvalho, e encheu uma taça cheia de água, conforme ele tinha pedido, conforme ele tinha orado. Aí vamos para o 39, disse mais Gedeão a Deus. Essa palavra é tremenda. Disse mais o Ivan a Deus. Disse mais o Ivan a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só desta vez, permita que só mais uma vez eu te faça prova. Com o novelo, rogo-te que só o velo fique enxuto e toda a terra haja orvalho. 39, 40. E assim Deus fez naquela noite, pois só o velo estava enxuto sobre toda a terra e havia orvalho. Todo molhado, mas o velo estava seco. Aí Deus deu a vitória. Saiu 50.000 homens. Ele disse: não é muito. 30.000 é muito. É só 300. 300 homens venceram a batalha. Por quê? Porque, qual é o tema? Não faça nada sem obter a resposta de Deus. Se
Se nós queremos ter sucesso, ser bem sucedido, não ser caloteiro, não tomar calote, nós não temos que confiar no homem, temos que confiar em Deus. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Amém? Amém. Confiar em Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. A vida não é fácil para ninguém, irmãos. A vida não é fácil para ninguém. E por não ser fácil a vida para ninguém, é que nós precisamos realmente orar e esperar a resposta de Deus, para que a gente não ficamos frustrados, para que a frustração, a angústia, a perca da fé ou qualquer coisa venha nos desmotivar, achando que Deus não ouve, achando que Deus não responde. Não é, porque são decisões erradas, escolhas erradas. Há caminho que parece perfeito, mas o final é perdição, é sofrimento. Então eu aprendi uma coisa, irmãos, a esperar em Deus, a resposta de Deus, fazer como fez Gedeão, esperar pelo Senhor, até obter a resposta, para que as coisas possam ser bem sucedidas. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus. Louvado seja o Senhor.